Pessoal, boa noite, bem-vindos. É um prazer estarmos juntos novamente. Antes da palestra, eu gostaria de chamar aqui a coordenadora da Mocidade Espírita. Ela vai deixar um aviso para todas as pessoas que estarão nos assistindo. Lenise. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lenise. Eu venho aqui em nome da casa, em nome do Centro Espírita Vinhas do Senhor, convidar a todos para que possam participar, trazer as nossas crianças e os nossos jovens para a evangelização infantil e para a mocidade espírita. Então, peço assim que seja difundido, com os amigos, com os familiares, porque eu tenho um pensamento: se a gente cuida das nossas crianças e dos nossos jovens com a parte intelectual, dando estudo, escola de línguas, música, dança e tudo mais, a gente cuida do intelecto, vamos cuidar do espírito também, Vamos chamá-los para poder a gente difundir a doutrina espírita para os pequenos, para que a gente tenha seres humanos melhores, mais espiritualizados, com menos, não tão ligados à matéria, mas ligados ao espírito. Então, meu convite fica aqui com muito carinho, para que todos possam difundir a nossa evangelização infantil e a nossa mocidade espírita. Muito obrigada a todos. Fala do dia. Ah, sim, o dia é toda segunda, às 20 horas. Tanto a evangelização infantil, quanto a mocidade, às 20 horas, na segunda-feira, toda segunda, quando tem palestra aqui, os pais podem vir assistir a palestra e nós estaremos atendendo as crianças e os jovens. Muito obrigada. Pessoal, hoje eu trouxe um tema para a gente refletir bastante. Nós vamos falar sobre os ciclos da vida, a visão espírita dos ciclos da vida. Então, a gente aprende desde a infância, nos bancos escolares, a transformação de uma lagarta em uma borboleta. Aquilo ali da lagarta, feia, horrorosa, transforma-se. Encerra-se o ciclo da lagarta, inicia-se o ciclo da borboleta. A mesma coisa as plantas na natureza, a gente pode ver, que começa da sementinha, vai até o fruto, a criação de cada folha e termina na semente. Então, cria-se um ciclo da semente, a planta, ela cresce, vai sair as folhinhas, vai sair os frutos, amadurecer e vai colher a semente de novo. E o ciclo cada vez mais vai acontecendo. E na nossa vida, nós podemos avaliar, todos nós, a nossa vida, quanto mais idade cronológica nós temos, se nós pararmos um pouquinho e olharmos por quantos ciclos nós já vivemos. Quantas coisas nos aconteceram, terminaram e estão evoluindo. Estamos sempre em evolução, ou seja, precisamos do movimento para evoluir. Mas muitos ainda não encerram ciclos, ou seja, continuam sofrendo algo do passado que já se foi e não se fecha, não encerra. E aí atrasa o nosso desenvolvimento. Então vamos falar um pouquinho desse ciclo para a gente, todos nós, possamos fazer uma análise das nossas vidas e vemos quais os ciclos que nós passamos que ainda estão abertos, causando sofrimento, angústia e atrasando o nosso desenvolvimento espiritual. Esse vamos falar. Se vocês forem no dicionário, ciclo tem várias definições, mas nós podemos ver no dia a dia, nós temos muitos ciclos. Por exemplo, a inspiração e a expiração são um ciclo. Inspirando e expirando é um ciclo. A noite seguida de um dia e assim sucessivamente. Hoje encerra-se o dia às 6 da tarde, inicia-se a noite, vai até às 6 da manhã. E assim é um ciclo. A semana é um ciclo. O ano é também um ciclo nas nossas vidas. Então, a sequência das 4 luas, crescente, minguante, nova e cheia, é um ciclo também que regula muitas coisas na Terra, a força magnética da Lua, influenciando a gente aqui,
Sempre uma lua atrás de outra e assim sucessivamente. Os 9 meses da gestação é um ciclo. Então a gente vai entendendo que a evolução dos mundos e das suas humanidades só é possível por causa desse movimento cíclico. Tudo gira em forma de uma espiral. As nossas galáxias, uma estrela, um planeta, todos girando, os ventos, as tempestades, as correntes marítimas, a maré baixa e alta, é um ciclo. Todos nós estamos mergulhados nesse ciclo evolutivo. E a gente não se dá conta que às vezes nós temos que parar um pouquinho para nos situarmos. Como está nossa vida? Que ciclo que eu estou começando e que ciclo que eu estou deixando, que está acontecendo? Cada um tem a tua sequência. Somos seres, espíritos individuais. Cada um tem o ciclo pessoal, junto com o ciclo coletivo, e assim sucessivamente nós estamos no caminho na nossa evolução. Então, nossas vidas são organizadas por ciclos. Nós temos ciclos desde que nascemos. A primeira infância até os 7 anos, dos 7 aos 14, o segundo ciclo, e assim tem os setênios, que vocês vão ver no dicionário, que são ciclos também, que vão acontecendo na nossa vida, e nós vamos envelhecendo, adquirindo mais e mais coisas, deveria ser mais sapiência, mais espiritualidade, mas nem sempre ocorre isso. Às vezes nós estamos fazendo ciclos somente nas coisas materiais, esquecendo de que somos espíritos, que estamos aqui para evoluir. Chegamos aqui sem nada e iremos daqui sem nada fisicamente. Os bens ficarão todos aqui. O que levamos? É isso que a gente tem que pensar sempre. O que nós vamos levar quando fecharmos os olhos aqui e abrirmos na espiritualidade? É isso que a gente tem que passar. E o que tem a ver a correlação com a doutrina espírita? O que a gente pode, que a doutrina traz para nós como explicação desses ciclos? E ela nos dá grandes lições que nós precisamos entender. Por exemplo, a primeira lição é que tudo passa, mas ao mesmo tempo tudo volta. Tudo passa e tudo volta? Como assim? Sim, a vida, tudo continua perenemente. Aquilo ali passa. Só que os ciclos se repetem. Sempre o dia vai passar a noite. O dia de ontem vai ficar para ontem. O dia de hoje vai ficar ontem. Amanhã será o presente e assim sucessivamente. Só que nunca no mesmo tempo. Ou seja, o passado anterior já é passado. E aqui, tudo que aconteceu ontem já é passado. É aí que pega. Passado. Como nós estamos vivendo com o nosso passado. Somos um poço de reclamações, de culpas, de angústias que passaram, que não resolvemos, situações, separações, perdas que estão atrapalhando a nossa vida, porque somos o que pensamos criamos. E aí que precisamos ver que às vezes as pessoas falam assim, está tudo errado na minha vida. Por que as coisas, parece que eu ando e não saio do lugar? Pare, vamos ver. O que está pegando do passado que a gente tem que entender? Então, outra coisa, a segunda lição, que não é possível que a gente possa viver a mesma experiência da mesma maneira. Eu fui numa festa maravilhosa um dia, encontrei pessoas maravilhosas, tudo bem. Vai repetir uma situação numa festa, mas não vai ser igual àquela que aconteceu. Pode ser que tenha pessoas novas, é uma festa, é uma alegria, mas não vai ser as mesmas pessoas. Então, aí que a gente vai entendendo
que os ciclos nossos, esses momentos que passamos, indicam o progresso das coisas. Progresso das coisas? Como assim? Por quê? Porque à medida que eles se repetem, vamos repetir, são outras pessoas, outros aprendizados, graças a Deus, que a gente aprende com situações que fizemos, que encerramos, e vamos procurar acertar cada vez mais. Vamos ter outras ideias. Analisem, o que nós gostávamos antes, que era primordial para nós, que hoje já não faz mais, não tem aquela importância mais. Ou seja, encerramos aquela fase, conseguimos encerrar, não ficamos presos a ela, lá da nossa juventude, de quando tínhamos 20, 30 anos. Não, foi ótimo, foi, mas agora a espiral está andando, ela está em movimento, estamos em movimento. Então, dizem a sabedoria chinesa, que as estações do ano se repetem, como por exemplo a primavera. Todo ano chega a primavera, não tenha bem. As flores são novas, mas não são as mesmas da primavera do ano passado. É isso que a gente tem que entender, que estão evoluindo, as coisas acontecendo. A gente nos situarmos, o que estamos fazendo agora, aqui, o que está acontecendo conosco, o que estamos vivendo. A reminiscência do passado contém, mas nós não podemos ficar presos. Foi bom. Não queiramos que fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas, que é impossível. Por quê? Pode ser as mesmas pessoas, mas se eu penso de um jeito, aquela pessoa já evoluiu do outro, já está pensando diferente, já não vai ser aquele mesmo momento, aquela mesma situação, mesmo que seja com a mesma pessoa, serão novas experiências, novas ideias. E as pessoas às vezes se revoltam, não aceitam. E aí que entra esse choque evolutivo, podemos dizer assim, que a gente fica muito preso ao ter aqui da Terra, esquecemos que precisamos trabalhar o ser, que precisamos realmente pensarmos em evolução. E o que é a terceira lição que nós aprendemos? Que os ciclos indicam apenas o fim de uma fase, não o fim da existência. Nós precisamos entender em que momento aquela fase terminou, precisamos chancelar esse término e já entrarmos automaticamente, porque as coisas se misturam. A hora que está acabando um, está começando o outro. É como o anoitecer e o amanhecer. Não é uma coisa abrupta, está noite e de repente o sol já está. Não, tem aquele período lusco-fusco que a gente fala, que não está nem noite nem dia, tanto de manhã como à tarde. Então um ciclo está acabando, esse é o momento, esse lusco-fusco, esse momento que ainda não é dia, não é noite, que a gente tem que pensar, olha, isso aqui está doendo o passado, mas agora está começando um novo dia. Tudo vai se repetir um momento, mas vai repetir um novo ciclo, com outras ideias, com outras pessoas, com outras situações, e a gente vai vivendo o melhor possível. Então, por isso que essa ideia do ciclo, como se fosse um círculo, mas não um círculo que é medido linearmente, não. É um círculo espiral, que ele vai sempre em espiral. A ascensão em espiral. Como é no universo, em todos os mundos, em todos os planetas, sóis, estrelas, é sempre essa espiral evolutiva que vão trazendo, e nós vamos caminhando nela. Mas a maioria das pessoas ainda, porque somos imperfeitas, moramos no mundo de expiação e prova, ainda habitamos, nós somos arraigados a coisas que, um ódio, por exemplo, de alguém que nos ofendeu, que nos magoou. Por que carregar esse peso? Sendo que essa fase já passou, já foi. Nós devemos que entender, jamais um espírita, um espiritualista, ou pessoas de bom senso, analisem que Deus não castiga ninguém.
que somos regidos por uma lei de causa e efeito. Se alguém nos magoou, se feriu, não esqueça, porque a lei é mais justa, a lei divina, ela é perfeita para todos. Todos nós precisamos equilibrar. Se falhamos, vamos ter que nos responsabilizarmos. E se alguém falhou conosco, do mesmo modo, a responsabilidade não é nossa, é deles. Então, é isso que a gente tem que colocar. Então, esse círculo evolutivo, essa espiral, o que ela simboliza? Simboliza exatamente a perfeição, o caminho da perfeição. Começamos lá embaixo, na ponta, e vamos abrindo. A cada ciclo evolutivo, nós estamos em ascensão. Então, é uma circular em espiral. Teve um começo quando iniciamos lá, quando recebemos o Espírito, entramos no reino nominal, e daí a sequência, nós fomos fazendo escolhas e começamos a nossa ascensão. Ciclos, pensem, analisem. Quantos ciclos da vida de cada um de nós ainda precisam ser fechados, precisam ser encerrados? Quantas pessoas se separam e ficam magoadas, tristes, ficam aí martelando, odiando, lamentando, e às vezes o cônjuge já está seguindo a vida e a pessoa se fecha e não encerra. E o que vai acontecer? Nós já sabemos, somos espíritos. Nós recebemos e transmitimos energia. Se estamos sintonizados com coisas negativas, nós vamos ter a companhia de espíritos ainda inferiores que vão cada vez mais nos jogarmos para baixo. Então é a hora de precisarmos encerrar ciclos. Se não consegue sozinho, procure ajuda espiritual. Se não consegue, terapia. Vamos fazer terapia, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, não interessa. Precisamos seguir, aproveitar o máximo essa encarnação nossa. Deixarmos dessas picuinhas. E o interessante é que os ciclos podem ser grandes, mas podem ser também pequenininhos, breves. Então não importa o tamanho do ciclo. Nada. São, portanto, todos os ciclos que nos ocorrem, situações que ocorrem na nossa vida, têm uma significação. Qual seria essa significação? Experiência que estamos adquirindo. Isso é muito importante, experiência. E a intensidade do ciclo, a medida é a intensidade. Não é uma medida linear, quanto tempo vai ficar. Não, a intensidade daquilo ali. Mede pela intensidade do quê? Dos nossos sentimentos. É medido por isso. Então, essa intensidade é a que vai marcar o valor que nos propomos a passar na presente encarnação. E é o que vai o quê? Nos modificar para melhor. Porque aqui, falando no português claro, não tem moleza para ninguém. Todos nós passamos por desafios praticamente diários. Familiares, afetivos, perdas sentimentais, ou perdas mesmo de pessoas que amamos muito, que desencarnam e nós não concordamos, revoltamos, não aceitamos. E aí? Não fechamos o ciclo. Então, e tem um grande ciclo maior, chamado reencarnação, que é, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Um ciclo que nos propomos lá, estamos no mundo espiritual, nos propomos a voltar para quê? Nos melhoremos. Voltamos e às vezes falhamos. O que vai? Vamos voltar e reiniciar. Sempre é uma lei natural, que comprova a sabedoria do Criador, que não condena ninguém. Sempre nos dá oportunidades de voltarmos e seguirmos adiante. Então, gente, é essas coisas que devemos ver, que a nossa vida é toda guiada por ciclos.
E a grande preocupação nossa, de como encarnados que somos, como disse há pouco e estou repetindo, é situações do passado que não conseguimos resolver, que nos prende, que nos traz emoções que se tornaram em sentimentos negativos. Com a emoção é aquela coisa rápida, que chega, que ainda somos seres emocionais, mas não podemos transformar essas emoções momentâneas em aquele sentimento recalcado, que esse sim, guardar um ódio, um rancor, uma falta de perdão, tudo isso aí vai gerar consequências. Por quê? Porque somos guiados pela lei de causa e efeito. É natural. Tudo aquilo que eu faço vai ter um reflexo. Bom ou não tão bom, dependendo daquilo que eu estou jogando. Jogando no universo, através dos pensamentos, das palavras, das atitudes. Então essas coisas a gente tem que ver. Então a gente tem que compreender. A palavra mágica, eu acho, minha opinião, a palavra mágica da nossa vida chama-se compreensão. Quando você compreende uma situação que não precisa ser imposta, você tem que compreender, analisar por que está ocorrendo isso. Por que está isso? Eu preciso compreender, pelas leis divinas, o motivo daquilo. É aí que a gente faz aquela introspecção do conhece a ti mesmo, que lá no Livro dos Espíritos, da questão 919A, fala para nós. É o autoconhecimento, quando você olha para dentro e vai ver o que precisa ser mudado. E nós precisamos tirar essa história de culpar alguém por todas as nossas dificuldades da vida. Procurar culpados. Não tem culpado, tem responsabilidade. A responsabilidade é de cada um de nós. Se eu aceitei, fiquei com raiva de uma ofensa, eu aceitei a ofensa, concordam? Aceitei. Agora, se eu não aceitar e devolver, quer dizer, eu estou livre. Eu estou deixando aquela ofensa, a pessoa vai ter que se resolver, mas eu não vou recalcar aquilo, porque eu estou aceitando e me prejudicando. Então, quando você guarda um ódio, um remorso, alguma coisa, tem que parar e pensar. É um ciclo, é do passado. Então vamos trabalhar para que isso não ocorra mais. A fase anterior serve de aprendizado, não de culpa, de carregar uma culpa eternamente para isso. Não. Nós devemos aprender com a fase que encerrou, o ciclo passado, e seguirmos adiante. Esse é o nosso objetivo, deve ser nosso objetivo. E como que a gente vai chegar nessa compreensão, nessa palavra mágica? Porque nós temos um guarda dentro de nós, que Deus nos colocou desde o instante que nós tivemos conhecimento da razão, que nos tornamos seres pensantes, capazes de fazer escolhas. O que foi? Chama-se consciência. A consciência. Sem a consciência não há vida. Então, aquilo que às vezes está coberta, nós cobrimos de medo dela às vezes, porque ela está falando, fulano, acorda para a vida. E você, não, eu quero ter, eu vou vingar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a consciência está lá. Então, aquele momento de compreensão, de parar. O que eu estou ganhando com isso? Eu desejando mal, eu não perdoando aquele companheiro ou companheira que me abandonou, que eu tal, e daí? É aquele momento que precisamos de entender que a dinâmica da vida, de acordo com as leis do Criador, é fantástica. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Estamos aqui não para vingar, para fazer maldade, não, estamos aqui para aprender. Aprendendo sim com os nossos erros, porque erramos, enganamos, nos enganamos. E aí que precisa ser o trabalho. Então, essa conscientização que temos que colocar dentro de nós para que nós possamos compreender a dinâmica da vida, que é muito rápida, a vida é muito rápida. Ontem éramos crianças, jovens, inconsequentes, muitos de nós, ou todos nós, em algum momento fomos inconsequentes, faz parte. Mas chega um momento
que a vida nos vai mostrando, com dificuldades aqui, dificuldades ali, que, poxa, precisamos aprender. Precisamos dar algo na vida que não está legal. Ninguém é responsável, a não ser cada um de nós. É isso que a gente tem. Então, se esse ciclo não despertar a nossa consciência do que fazemos, e nada vai valer o próximo. Então, aprendemos com as coisas boas, com o ciclo que passa, para continuar, e também com as coisas negativas, para que nós tiremos um pouco de sapiência daquilo e seguimos adiante. Então, essa é a dinâmica da vida, aprendendo com o passado, sim, mas o passado é o espelho retrovisor. Você não guia só olhando o retrovisor, você está olhando para frente, a dianteira. O retrovisor é para ver alguma coisa, o passado lá. Poxa vida, foi tranquilo, liquidado, não tenho ódio, não tenho raiva, seja feliz, quem foi que fez. Eu me magoei, eu estou arrependido e não quero fazer mais, vou de alguma forma melhorar e bola para frente. Esse é o nosso objetivo, viver bem, hoje, daqui para frente. O passado aconteceu. Não podemos voltar lá e apagar. Não, aconteceu. Como trabalhar isso? Compreendendo aquilo lá. Encerrando aquela situação do passado. E automaticamente começando uma nova vida. Então, quando nós compreendemos a vida, que ela é constituída de ciclos evolutivos, não é uma vivência linear que você pode medir, não, é ciclo. As experiências vão acontecendo, sempre, uma atrás de outra, e nós vamos aprendendo. Então, com esse movimento circular, é que vamos ascendendo, vamos subindo, é isso. Compreendendo as nossas experiências vividas. É a chamada espiral da vida, que todos nós faz parte da nossa existência. Cada um tem a sua espiral. E todo o conjunto vai tendo essa espiral. A cidade, o estado, o país e o mundo. Essas espirais, quanto mais nós compreendermos e deixarmos aquilo que está nos magoando para trás, iniciando outra, o que acontece? Quando você está livre de situações aflitivas, de raiva, de ódio, de rancor, o que acontece? O nosso pensamento começa a melhorar. E a psicosfera nossa, que é a nossa aura, que vai refletir aquilo que pensamos, falamos e agimos, ela começa a melhorar. Somos automaticamente receptivos às forças do bem. Os nossos protetores espirituais estarão conosco. E vai nos fortalecendo para que nós possamos, a nossa espiral, sendo devagarzinho se elevando. Eu melhorando a minha espiral, eu vou influenciar minha família, meus amigos, aqueles numa progressão nem não é aritmética, é geométrica, vão caber, influenciando, e de repente a psicosfera da cidade melhora, do trabalho melhora, do estado e do mundo. É utopia? Não é utopia. É possível? É possível. Somos o que pensamos. E quando você começa a trabalhar, automaticamente a paz interior vai chegar. E qual a felicidade possível nessa terra, gente? Que está lá no Evangelho, nos tormentos voluntários. É a paz interior. Essa paz de sentir assim, sou filho de Deus, sou imperfeito, eu sei, errei, não quero errar mais. Eu estou livre do meu passado, estou pronto para assumir a responsabilidade daquilo que eu preciso ter e seguir adiante, com um sorriso nos lábios, tropeçando, levantando, seguindo e trabalhando o meu interior. É isso que é importante. Limpando, varrendo. Mas não é para varrer debaixo do tapete, não. É para varrer, limpar. Limpar. Só assim a gente vai viver bem. Por que precisamos viver bem? Porque não sabemos se hoje é o último dia nosso aqui na Terra. E aí?
Estamos prontos? A nossa mala está pronta para a nossa partida? Então o momento não é amanhã, não é o regime que vai começar na segunda, que não sabemos quanto, ou na próxima semana, ou só na próxima Semana Santa, não interessa. Vamos começar agora. O momento é esse que a gente precisa ter. Então, veja bem, nós temos um tempo cronológico na Terra, que é o medido, aqui, que ocupamos. Somos presos a ele. Sabemos que o dia tem 24 horas, o mês tem 30 dias, outros 31, o ano tem 365, de 4 em 4 tem 366 dias. Somos presos a isso aí. Mas no plano espiritual, esse tempo morre. Não tem esse tempo mais. Nós situamos pela nossa consciência. Assim sendo, viver experiências com a consciência, que são ciclos da vida. Então, nós não sabemos. Então, por isso que precisamos aproveitar o tempo que a gente está aqui, que é um treino para viver no futuro. Lá no mundo espiritual, quando nós estamos aqui, de bem conosco, vamos embora com sentimento de dever cumprido, nem que seja um pouquinho só, mas adiantamos. Então, isso aí vai nos dar tranquilidade no despertamento no mundo espiritual. É isso que a gente tem que pensar. Porque a eternidade é o nosso caminho. O tempo é daqui. O tempo de lá, o tempo de Deus é outro. E a gente realmente ainda precisamos dar mais valor na nossa reencarnação, na nossa atual reencarnação. É muito importante refazer caminhos. Precisamos da matéria? Sim, precisamos viver, alimentar-nos. Mas não podemos viver em função só do ter, gente. Não podemos. Temos que ter compreensão. Quantas inimizades estão ocorrendo por futebol, por política, por religião. Não aprendemos a respeitar os outros, cada um com a sua opinião. Eu tenho a minha, eu não vou obrigar ninguém a ter a sua, não. Vamos respeitar. Lá ainda matam judeus e muçulmanos se matando. Até pouco tempo na Irlanda, protestantes e católicos se matando. Ora, isso não existe mais. Então, para encerrar, nós precisamos analisar os nossos ciclos. Qual ciclo nosso do passado, alguma situação que ainda está nos pegando? Que nós não conseguimos resolver, que está nos puxando para trás. A verdade é essa, nos puxa para trás. Você quer ir para frente, mas aquela pessoa, eu não aguento, eu vejo aquela pessoa, eu esqueci daquilo. Basta olhar para que o coração vem na boca, já espuma de raiva, de ódio. E aí? A pessoa está com problema? Ela está feliz da vida, está indo para a praia, está indo na boa, e eu aqui morrendo de raiva, carregando energia negativa, trazendo. Precisamos acabar com isso. Mas só acabaremos, não é porque eu esteja falando, ou alguém esteja falando, não. Quando cada um de nós compreender que isso aí não traz nada de bom para nós. Quando compreendemos isso, nós vamos seguir bem, vamos viver bem. Deixa, solte, vamos viver bem, vamos orar, vamos mandar luz, energia boa para todas as pessoas. Chico tem uma frase lapidar, que todo mundo precisava colocar lá na cabeceira da cama, no jardim, na cozinha, no banheiro, qualquer lugar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso. É encerrar um ciclo para que nós possamos viver bem. Então, isso aí é uma coisa nobre. Então, é muito importante. Por que é importante, gente? Por quê? Porque quando nós carregamos essa raiva, essas coisas negativas, o que vai acontecer? Quando nós, por exemplo, as coisas que não acontecem, que acontecem diariamente com várias e várias pessoas, muitas pessoas não têm ainda coragem de enfrentar o final de um relacionamento, de uma amizade, de um emprego. É demitida, alguém é culpado.
mas não olha. Não enxerga que aquilo ali talvez está sendo uma oportunidade que você tem. Sai, vai para a vida. Você vai em frente, você vai ser muito melhor. Separou? Coragem. Deseja um bem para o cônjuge, o marido ou mulher. Seja feliz. Foi bom enquanto durou. Vai com Deus. Fica tranquila. É assim que tem. Mas a vida nos convida a todo instante a tomada de decisões importantes. Importantes. E para isso nós precisamos estar de corpo e alma nessas situações que nos afetam diretamente. Qual situação que está afetando cada um de vocês? Qual? Que está sempre deixando para depois. E está sendo armazenada. E está trazendo infelicidade para nós. Pensem, analisem. Porque ciclos não encerrados geram doenças, sim. Está comprovado. Tudo começa no perispírito. Você começa a matutar a energia negativa, uma hora vai eclodir no corpo físico. André Luiz já nos explica isso muito bem. Então não adianta. Quantas pessoas ainda choram pelo adeus que não aconteceu? Eu tinha que despedir, meu pai morreu, minha mãe, eu tinha que falar isso, não falou, mas já foi. Fala com ele, ele não morreu. Ele está mais vivo do que nunca. O corpo não está aqui. Reconcilie-te. Peça perdão, perdoe e vá. Pelo perdão que não pediu ou não concedeu, fica amarrado. Pela oportunidade perdida, fica amarrado. Pelo beijo que não deu, pelo filho que não teve, pelo curso que não fez, e fica lamentando. Pelas coisas que poderiam ter sido feitas de modo diferente, mas não foi. O que traz a não ser sofrimento para a gente? O tal do ser é terrível. Se eu fizesse, se eu tivesse feito, mas não fez. Então encerra e vamos fazer agora. O relacionamento não foi ruim? Não deu cheiro? Não deu... Bom, um bate para outro, vamos começar. Ame-se, aceite-se e as coisas boas acontecem. Pela vibração sua, você só traz coisas boas. Porque se a vibração está negativa também, se você se livrou de uma tranqueira, vai vir outra. Por quê? A vibração está negativa, você está com raiva daquilo ali, você vai só chamando coisas e sempre aquela... Calma! Vamos começar. Eu me amo. Eu sou filho de Deus. Eu mereço e posso ser feliz, sim, na medida do possível. Vou compreender, vou limpar meu coração e vou viver a vida tranquilamente. Então, precisamos liberar nosso inconsciente para que possamos trabalhar de forma positiva, tranquila e serena. Então, gente, é que eu trouxe para vocês hoje que muitos transtornos depressivos, ansiosos, dificuldades em romper um ciclo vicioso, repetitivo, está ocorrendo conosco, que precisam ser trabalhados. Sabe por que é difícil? Porque nós temos medo do inusitado, o medo do futuro nos aprisiona. Mas como você vai sofrer se você não vai ter certeza do que vai ocorrer? Tentar não é melhor? Já com esse sentimento? Vamos em frente. E aí? Mas é o medo. Esse emprego está ruim, eu não gosto, mas eu tenho medo de... Medo. Então você vai ficar lamentando a vida inteira e não vai encerrar aquilo que precisa ser encerrado? É a pergunta que eu trago para vocês. Encerrando, duas coisas. Para ter a compreensão é preciso ter reflexão, analisar a situação. E para tomar atitude precisa vontade, que eu já falei aqui muitas e muitas vezes. Vontade, determinação. Só assim a gente vai conseguir viver cada dia melhor. Ok, gente? O assunto é vasto, daria para falar até a meia-noite. Mas como não tem cama aqui para todo mundo cochilar, nem cadeira espreguiçadeira, nós vamos encerrar então, para que vocês meditem um pouquinho a respeito dos ciclos. Qual ciclo que vocês estão presos ainda? Pensem nisso. Ok, gente? Fiquem com Deus e uma boa noite a todos.